Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. É um prazer ter toda essa audiência aqui, que a gente está percebendo hoje, transmitindo simultaneamente pelo Hangout do Google e também fazendo a primeira experiência via Facebook. A vocês todos do Facebook, meu nosso muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Fernando Betete, eu sou diretor da Academia Laí Ribeiro, jornalista especializado na área da saúde. E é mais uma vez com grande prazer, com grande honra, que nós anunciamos aqui o nosso Hangout desta noite, onde o tema é vitamina D3, o hormônio esteroidal mais importante do corpo humano. Essa frase ela é impactante e o Dr. Laí Ribeiro, que é o nosso convidado, ele vai explicar a importância e os detalhes dessa frase. A Academia Laí Ribeiro, com patrocínio exclusivo da Nutrigenes, suplementos nutricionais, promove então periodicamente hangouts relacionados à área da saúde, qualidade de vida e bem-estar. Em média, a cada 45 dias, nós estamos aqui com vocês através da internet. Você já pode enviar a sua pergunta, embora nós já tenhamos aqui mais de 600 perguntas, mas mande a sua pergunta, se ela for realmente importante, o Dr. Laí Ribeiro vai respondê-la aqui. Perguntas diferentes sobre o tema vitamina D3, logicamente nós não vamos selecionar. A partir de agora, então, pessoal, de todo o Brasil e do mundo, a Nutrigenes está com uma super promoção em todos os produtos relacionados à vitamina D. Você entra lá no site e o cupom Vitamina10, você já tem o seu desconto. Mas vamos para a parte que interessa, a nossa abertura oficial do Hangout aqui. Ouvir o Dr. Laí Ribeiro é sempre um privilégio, pois além de estar sempre na vanguarda, sua sabedoria e conhecimento são incomparáveis, com rara habilidade de comunicação, atualização e pesquisas constantes, proporciona a quem o ouve ou assiste o aprendizado que transforma vidas. Vamos relembrar então um pouco do currículo do Dr. Laí Ribeiro. Ele é médico, cardiologista e nutrólogo, autor de 38 livros, sendo eles 15 best-sellers, 26 deles são traduzidos para outros idiomas e estão disponíveis em mais de 40 países. É autor ainda de mais de 100 trabalhos científicos publicados em revistas médicas americanas indexadas. Viveu 17 anos nos Estados Unidos e trabalhou em 3 universidades locais: Harvard Medical School, Baylor College of Medicine e Thomas Jefferson University. Além disso, foi diretor médico da Merck Sharp & Dohme e diretor executivo, chegando à vice-presidência da Ciba Corporation, hoje laboratório Novartis. Atualmente trabalha em vários países da América do Sul, América Central, do Norte e na Europa, ministrando conferências e workshops sobre desenvolvimento pessoal e profissional, além de cursos voltados para médicos, na área de prevenção de doenças e modulação hormonal bioidêntica. Nos últimos anos, o Dr. Laí produziu mais de 130 DVDs com conteúdo profundo sobre a área médica, sobre a área da medicina. Senhoras e senhores, a palavra agora é com o Dr. Laí Ribeiro. Muito obrigado, Betete. Um prazer muito grande, mais uma vez, estar aí com você, telespectador. Agradeço pela presença. Sei que não é fácil, você deve ter trabalhado o dia todo e está aí nos ouvindo. Tem, inclusive, gente da Europa, lá já é bem mais tarde. Muito obrigado pela audiência. Quero começar com a mudança de paradigma. A Ptolomeu achava que a Terra era o centro do sistema solar. E muita gente acreditou nisso durante muito tempo. Aqui, até que veio um indivíduo chamado Nicolau Copérnico e disse: não, o sistema não é geocêntrico, ele é heliocêntrico. É o Sol que está no centro do sistema solar e não a Terra. Depois dele veio Kepler, confirmando isso, e finalmente Galileu Galilei foi o cara que verbalizou isso para o mundo, e por causa disso ficou preso em prisão domiciliar por resto da vida, porque ele estava blasfemando, já que na Bíblia dizia que a Terra era o centro e não o Sol. E quando foi questionado, ele quis mostrar, através do telescópio que ele tinha, e aí seria fácil, em 2 minutos, explicar por que era o Sol e não a Terra, mas o cardeal que foi lá visitá-lo não se propôs, rejeitou a olhar por essa luneta. Então eu parabenizo você por estar aqui olhando esse telescópio junto comigo.
Porque primeiro nós vamos fazer uma grande mudança de paradigma. Você já ouviu falar muito da vitamina D. Só que a vitamina D, quando foi descoberta, ela foi classificada erradamente como vitamina. Na realidade, ela é um hormônio. O que é uma vitamina? O que é um hormônio? E por que ela não é uma vitamina? Vitamina é algo que o nosso corpo não fabrica. O ser humano não tem habilidade de fabricar vitamina C. Ou você ingere vitamina C ou você não a tem. Não tem outra possibilidade. Hormônio é uma substância que é produzida pelo próprio corpo numa área que se chama geralmente glândula e vai atuar em áreas diferentes e vai viajar via sangue. Você vai ver aqui que a vitamina D tem várias etapas. O processo começa na pele, onde o colesterol gera uma substância chamada 7-deidrocolesterol, que é um provitamina. Essa provitamina, sobre a ação do raio solar, e não é qualquer raio solar, é o raio solar beta, ou B, ou beta, porque tem o A, tem o B, tem o C. O raio solar B é o raio que vai atuar nesse 7-deidrocolesterol e vai formar uma substância chamada colecalciferol na pele. Essa substância, então, vai ser levada ao fígado e lá ela vai ser transformada na chamado calcidiol, que em bioquímica é o 25-hidroxi-D. Ela, então, é levada aos rins e a outras partes do corpo, principalmente nos rins, ela é transformada em calcitriol. Então, eu começo com o 7-deidrocolesterol, vou para colecalciferol, vou para calcidiol, vou para calcitriol. E agora ela vai atuar onde? Em todo o corpo. Praticamente todas as células do corpo têm receptor para o hormônio D. Eu vou passar a chamar de vitamina, porque mesmo que você agora sabendo, é costume de falar vitamina. Desde que ela foi descoberta em Wisconsin, a ideia de que ela existia começou em 1600, porque eles percebiam que pessoas que viviam em guetos das cidades, eles tinham as pernas tortas, porque uma criança que não recebe o raio do sol, ela não tem jeito de ela produzir vitamina D. E ela não produzindo a vitamina D, ela desenvolve uma doença chamada raquitismo. Então, quando os seres humanos começaram a se conglomerar em cidades, começou a aparecer. Quando eu morava no campo, não tinha esse processo, porque todo mundo tinha direito ao sol. Mas quando eles viviam em guetos e tinham pouca luminosidade onde eles viviam, as crianças começaram a entortar as pernas. E isso já em 1600 e pouco, alguém identificou isso como sendo raquitismo. E por muitos e muitos anos, até bem recentemente, o conceito médico que nós tínhamos é que vitamina D era boa para os ossos, ponto. Hoje nós sabemos que a vitamina D é um fator que mexe com muitos genes, um número enorme de genes são controlados pela vitamina D. Então, ela atua em inúmeras patologias. Ela tem um papel muito grande na prevenção e no tratamento do câncer, na prevenção e no tratamento de doenças cardiovasculares, na prevenção e tratamento de diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2, na prevenção e tratamento de doenças autoimunes. Então, cada vez mais vai se descobrindo coisas a respeito disso. Se você olhar no PubMed, você vai ver que existe 44 mil artigos científicos sobre a vitamina D. Se você acha que isso aí não deve atuar nisso, você vai lá e atua. Ela não deve atuar na microbiota intestinal, você vai lá e atua. Então é impressionante o que está acontecendo. Então, se você falasse para você assim, vai ser lançado no mercado amanhã uma pílula milagrosa, pílula essa capaz de prevenir e tratar câncer, prevenir e tratar doenças autoimunes, prevenir e tratar infecções, e etc, 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 e que não tem nenhum efeito colateral importante, você vai dizer essa pílula é milagrosa. Eu digo, mas essa pílula já existe.
E ela foi dada por nós pela natureza, por Deus. É o Sol. Em 1903, o Dr. Finsen, dinamarquês, um fotobiologista, ganhou o Prêmio Nobel de Medicina por mostrar que o Sol curava. O Sol curava tuberculose, o Sol curava sífilis, o Sol curava psoríase. E foram criados os chamados solários. Então, uma pessoa tinha uma doença grave, ela tinha uma infecção grave, ela era levada para um hospital chamado solário, que era um lugar geralmente isolado, onde batia muito sol e a pessoa ficava internada ali tomando banho de sol para se curar. Isso até 1928, quando foi descoberta a penicilina. Alexander Fleming descobriu e praticamente entrou no mercado mundial em 1940. Então, quando introduziu a insulina, o uso do sol como cura deixou de ter essa ênfase que eu estou falando. E bem mais tarde, por volta dos anos 50, 60, foi introduzido no mercado os filtros solares. E foi desenvolvido esse conceito onde a maioria das pessoas tem o que se chama heliofobia. Não sei se é seu caso, mas a maioria tem medo do sol. Enquanto os nossos avós, o seu avô, a sua avó, o seu bisavô, ele não fazia uso de filtro solar, porque não tinha na época, e ele não ficava preocupado com o sol, não. Ele trabalhava no campo, a maioria das pessoas trabalhavam no campo, e não nas cidades, e eles ficavam no sol o dia inteiro. Aliás, nós ainda temos. Você pega um pescador lá em Fortaleza, que sai às 5 horas da manhã para pescar e volta às 4, 5 horas da tarde. Pesca o dia inteiro, 365 dias por ano, e está pescando lá há 15, 20 anos. Você acha que o pescador sai para pescar o dia inteiro no mar e leva filtro solar? Ele não sabe da existência disso. E ele também não está preocupado com tudo isso. Então, eu não quero dizer nem 8 nem 80. Eu não vou jogar o filtro solar fora, mas também eu não vou usá-lo abusivamente. Entendeu? Eu não vou dizer para você que você tem que ficar no sol o dia inteiro. Quando eu falo helioterapia, eu falo o uso inteligente do sol. Esse é isso que nós precisamos ver. É como é que se usa de uma forma inteligente o sol. Porque quando nós usamos de uma forma inteligente o sol, nós vamos gerar vitamina D, isso vai baixar o colesterol, vai tratar a pressão alta, vai tratar a hipertensão, vai prevenir melanoma. Como? Tem inúmeros estudos mostrando que a pessoa que toma sol regularmente tem menos melanoma. Eles fizeram um estudo na Inglaterra, pelos Correios. Tem aquele funcionário do Correio que é o entregador de carta, que você conhece aqui no Brasil como carteiro, e tem aquele que faz o serviço burocrático e nunca sai de dentro dos Correios. Então, vamos ver quem tem mais melanoma. Então, deixa eu fazer um parênteses aqui. O melanoma é um câncer de pele raro. Só menos de 10% dos cânceres de pele são constituídos por melanomas. Só que quase 90%, mais de 85%, quase 90% das mortes por câncer de pele é por melanoma. Então, eles fizeram um estudo nos Correios. Aquele carteiro que ficava no sol o dia inteiro entregando carta e aquele indivíduo que era burocrata e ficava dentro dos Correios trabalhando. Quem tinha mais melanoma? Adivinha? Quem ficava dentro, trabalhando burocraticamente. Não aquele que está lá no sol, carregando a carta o dia inteiro. Fizeram um estudo em navios, em marinhas. Tem aquele marinheiro que trabalha no convés do navio e tem aquele que é cozinheiro, que trabalha no porão do navio. Quem manifesta mais melanoma? Aquele que trabalha em cima, tomando sol o dia inteiro? Ou aquele que fica lá na cozinha, lá no porão cozinhando? Quem fica lá no fundo cozinhando. Olha que coisa interessante. Então, aí começaram a estudar o seguinte, estudar a Terra. Onde tem mais câncer, onde tem menos câncer, onde tem mais doença, onde tem menos doença. Então, como você sabe, a Terra é redonda. E aqui no meio dela passa uma linha imaginária que se chama Equador. E quando vou tanto para o norte quanto para o sul, você pode afastar do Equador 90 graus. Aqui está o Polo Norte, aqui está o Polo Sul.
Então, 90 graus. Então, aqui tem 0, 10, 20, 30, 40, até 90. Menos 10, menos 20, até 90. Quanto mais você se afasta do Equador, menos sol existe, porque o sol bate de uma forma inclinada, até chegar lá no Polo Norte ou até chegar lá no Polo Sul. E quanto mais se afasta do Equador, mais câncer existe, inclusive melanomas. Ou seja, quanto menos sol eu tomo, mais doenças eu tenho, mais pressão alta, mais colesterol alto, mais diabetes, mais o chamado SAD, SAD, que é a doença afetiva sazonal, que é a pessoa que entra, por exemplo, na Suécia, na Noruega, na Dinamarca, durante o inverno, a pessoa entra em depressão profunda, tem que ser tratada com luz artificial por causa da falta da vitamina D. E por que você gripa na época do inverno? Você já parou para perguntar por que a maioria das vezes você gripa no inverno? A principal razão que você gripa no inverno, claro que as pessoas às vezes se juntam mais, facilita a propagação da virose. Mas a principal razão é que a produção da vitamina D oscila com a estação do ano. Quando você está no inverno, com a mudança do ângulo da Terra, você não produz a mesma quantidade de vitamina D3 que você produz quando está no pico do verão. Qual mês que você nasceu? Faz uma diferença muito grande, porque se a maior parte do período que você ficou no útero da sua mãe era um período de sol, de verão, você nasceu com mais saúde do que se a maior parte do tempo que você passou no útero da sua mãe era a época de inverno. Então, eles fizeram, por exemplo, pacientes que com 30 anos de idade desenvolveram esclerose múltipla. Fizeram um estudo retrospectivo para ver que mês que tinha nascido, isso nos Estados Unidos. E lá o mês, aqueles que nasceram no mês de maio, no caso lá, que quando é inverno aqui é verão lá e vice-versa, né? Você entende por que no Natal aqui é calor e em Nova York é frio, já que lá é terra, aqui também é terra. Onde a terra estiver, Nova York está e São Paulo está. Mas por que aqui é calor em dezembro e lá é frio? Porque a terra tem um tilt. O eixo da terra que desviou. Né? Então, se nós pegarmos a terra aqui e formos olhando do Equador para cima, do Equador para baixo, isso chama latitude. É muito importante. Você vai produzir mais ou menos vitamina D dependendo da latitude onde você mora. Se você é um indivíduo que mora no Rio de Janeiro e tem uma pele negra e muda para Montreal, você provavelmente vai ter uns 8, 10 anos que você não vai ter problema. Mas a partir daí, você começa a ter problemas gravíssimos, porque aí acaba a reserva da vitamina D que você pegou no Rio de Janeiro. Porque uma pessoa de pele negra, para morar no Canadá, é muito complicado. É uma questão só de tempo, ela adoece. Porque ela não tem condições. Aquela latitude não serve para ela. Se você vai na região do Equador, a pele é mais escura. Se você vai na África, por exemplo, a pele é negra. Se for feito para receber mais sol. E eles precisam receber mais sol. Um indivíduo daquele que muda para a Inglaterra, ele já começa a ter problemas. De todos os aspectos, porque a vitamina D tem uma ação tão importante na expressão gênica, a quantidade de doenças que você pode gerar é uma coisa absurda pela falta da vitamina D. O que faz você produzir mais ou menos vitamina D é o lugar onde você está, é a estação do ano, se é verão, se é inverno, se é outono, se é primavera, é a hora do dia que você toma sol. Eu sei que isso te vai chocar muito, mas a melhor hora para você tomar sol é meio-dia, porque meio-dia você tem mais raios B chegando à estratosfera e chegando à superfície da Terra. O Sol, ele emite 3 tipos de raio ultravioleta. Ele emite o C, que tem de 200 a 290 nanômetros. Nanômetro é quando eu pego o metro, divido ele em 1 bilhão de vezes. Cada pedacinho é um nanômetro. Então, entre 200 e 290 é o comprimento de onda do raio C.
O raio ultravioleta C não atinge a superfície da Terra. Ele fica na estratosfera. Lá existe uma camada de 30 e 35 quilômetros de ozônio que segura esse raio. Eu sei que a camada de ozônio vem sendo destruída aos poucos. Por enquanto, nós só afetamos 5% da camada de ozônio e ela ainda não está perturbando isso. Ou seja, o raio C continua preso lá. Do que chega à nossa pele, 95% é raio ultravioleta A. Só 5% é raio ultravioleta B. O raio ultravioleta B pica no meio-dia, em ponto, entre as 10 e as 2. Entre as 10 e as 14. É a melhor hora para você tomar sol, porque é quando o raio B está ali. O raio A, ele está o dia inteiro. Então, se você for na praia às 5 horas da tarde, você pega o raio A. O ar livre, não precisa ir à praia. Se você for às 8 da manhã, você pega o raio A. O raio A, tem dois tipos de raio A. Tem o A2 e tem o A1. O A2 vai de... o B vai de 300 a 320. O A2 vai de 320 a 340. E o A1 vai de 340 a 400 nanômetros. Então, quanto maior o comprimento de onda, mais ela penetra. 5% dos raios solares que batem na nossa pele são B. Eles atingem a epiderme, não passa daí. 95% dos raios solares que atingem a nossa pele são A. E eles atravessam a epiderme e chegam na derme. Eles são os que causam manchas solares, eles são os que causam rugas, eles são os que causam forte envelhecimento. Então, se você recebe uma carga de UVA, você recebe você envelhece mais rápido a pele. O UVB, ele faz eritema, ele faz ficar vermelha a pele. E se você receber UVB demais, que é o que produz a vitamina D, você pode ter queimaduras, que nós não recomendamos de jeito nenhum. Isso é um negócio muito sério. Se você tem uma pele clara, você com 8 minutos de sol por dia, é mais do que 2, 3 vezes por semana, é mais que suficiente para você abastecer a vitamina D3 que você precisa. Bom, então deixa eu explicar para você o que é um MED. MED. Um MED é o seguinte: se você chegar no pico do verão, na sua cidade, onde você mora, se você mora num prédio, numa casa, você vai lá para o telhado, lá para o terraço, meio-dia em ponto, com um cronômetro na mão, e você vai ver quanto tempo você leva ao meio-dia, no pico do verão, para sua pele começar a ficar vermelha, começar a ter eritema, não queimar, ficar vermelha. Então, gastou, vamos supor, 30 minutos. Então, o meu médio é 30 minutos. Se eu passar um fator de proteção solar 8, eu multiplico isso 8 vezes. Então, eu vou ter 4 horas me protegendo do UVB. Se eu passar 15, você vai multiplicar isso. São 8 horas. Se eu passar 30, são 16 horas. Aí você começa a ver a falta de bom senso. Por que esse 30 que vai me dar uma proteção de 16 horas se não tem lugar no planeta que eu possa tomar sol 16 horas seguidas? Então você vê que não faz sentido. Eu uso um FPS 50. Se não tivesse nenhum problema, tudo bem. Mas os filtros solares são feitos de produtos químicos. E existem produtos químicos que já foram abolidos na Europa, já foram abolidos no Japão, já foram abolidos nos Estados Unidos e continuam comercializados no Brasil. Um deles é o MBC, 4-MBC. Esse 4-MBC, ele é um produto que tem estrogenicidade. Ele entra no seu corpo, ele é absorvido e ele funciona como hormônio feminino. Isso pode te causar problemas. E se você sobrecarrega nesse filtro solar, mesmo debaixo da maquiagem, no caso da mulher, que nem vai tomar sol, porque o carro está parado na garagem, você entra no seu carro, dirige para o seu trabalho, fica lá o dia inteiro e volta à noite, você não tomou sol nenhum, a lâmpada não tem UVB, a não ser que você compre uma lâmpada UVB.
Isso existe no mercado. Mas não é essa lâmpada fluorescente que você tem aí em você. São lâmpadas especiais, caríssimas. Elas custam nos Estados Unidos por volta de $300, R$ 1.200. Você compra um UVB. Pessoas que têm depressão durante o inverno, elas são tratadas com UVB. Então, elas são a chamada light therapy, terapia da luz, onde elas recebem essa radiação. Então, o MED é isso. Só que quando eu quero proteger o filtro solar, com um filtro solar, eu estou preocupado também em proteger contra o UVA. Porque o UVA, ele penetra mais profundamente, ele envelhece a pele, ele causa rugas. Só que a maioria dos filtros solares brasileiros não tem um largo espectro. Eles não protegem também o UVA. Eu vim falando nisso tem 15 anos. E todo mundo achava que eu era louco no começo. Está na literatura. Eu só vou lá e busco informação. Então, se você comprar 10 filtros solares ali na esquina, na sua drogaria aí da esquina, você vai ver que provavelmente todos os 10 ou 9 deles não têm a proteção UVA. Porque quando um filtro solar tem a proteção UVA, ele tem o PPD. O PPD é o parâmetro que determina quanto de proteção tem de UVA. Então, a regra internacional é o seguinte: se você tem um FPS de 30, você tem que ter pelo menos 1/3, 10 de PPD. Então, eu tenho que ter o FPS e o PPD. Você não pode se preocupar só com o FPS. Você tem que se preocupar também com o PPD. Então, o FPS, vamos supor um FPS de 8. Aqueles 30 minutos que você gastou lá para começar a ficar vermelho, agora você vai multiplicar por 8, são 4 horas. Isso vai permitir você ficar 4 horas no sol sem ficar vermelho. Só que ele bloqueia 97,5% da sua produção de vitamina D. Você tem que ver se vale a pena. Eu não estou dizendo que você é para ir para a praia e se torrar. Não, não é isso não. Eu estou dizendo que você tem que ir sem filtro solar, deixar os seus 8, 10, 12 minutos, o que for, dependendo da cor da sua pele. O Dr. Thomas Fitzpatrick, professor de Harvard, dermatologista, em 1975, ele criou a escala de Fitzpatrick, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você tem o 1, é aquela pessoa bem clara, bem branquinha, de olho azul. Ela nunca bronzeia, ela queima. Ela vai para o sol, ela queima, ela não bronzeia. E você tem o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. O 6 é aquele que bronzeia, mas não queima. Você não vai ver um indivíduo com pele negra com queimadura de sol. Isso não existe. Ele pode ficar 10 vezes mais de tempo lá do que o que ficou 1. Ele vai bronzear mais ainda, mas ele não vai queimar. Então, o Fitzpatrick mostrou que a produção da vitamina D depende muito da sua pele, depende da estação do ano, depende de onde você mora, qual é a latitude, depende da sua idade, porque à medida que você envelhece, você vai diminuindo a sua produção de vitamina D. Um indivíduo de 70 anos, comparado com um indivíduo de 20, um indivíduo de 20 tomando o mesmo sol que um indivíduo de 70, ele produz 4 vezes mais vitamina D. Não só porque a pessoa idosa tem menos 7-deidroxicolesterol na pele, como a pessoa idosa vai perdendo a 1-alfa-hidroxilase, que é a enzima que transforma o 25-hidroxid-D, que é o calcidiol, em 1,25-hidroxid-D, que é o calcitriol. Isso dá predominantemente no rim. Acreditava-se antigamente que isso só acontecia no rim. Hoje nós sabemos que isso ocorre no corpo inteiro, mas predominantemente no rim. Então, como nós fugimos do sol, nós temos heliofobia, nós não sabemos usar o sol de uma forma inteligente, e além disso, nós passamos filtros solares, que na maioria das vezes, bloqueia o UVB e não deixa produzir a vitamina D, e não bloqueia o UVA. Então, apesar de nós vivermos num país tropical como o Brasil, se você fizer análise do sangue, que hoje o SUS faz, do 25-hidroxid-D, você vai perceber que mais de 80% a 90% dos brasileiros têm deficiência de vitamina D. Isso causa uma série de consequências. Causa uma doença chamada osteomalácia,
que eu posso responder durante as perguntas, causa uma doença chamada osteoporose, causa uma dor que muitas vezes é confundida com fibromialgia. Se você tem um diagnóstico de fibromialgia, provavelmente você tem deficiência de vitamina D, porque a sintomatologia é muito parecida. E tudo indica que é fibromialgia, só que aquela dor muscular, aquela dor óssea, sabe aquela dor que quando você aperta o osso e dói? Doutora, minha dor é profunda. Essa dor profunda que quando você aperta o externo aqui, o peito, dói. Essa dor é de uma doença chamada osteomalácia. Osteomalácia é quando o periósteo, a capa que cobre o osso, está inflamada. Sabe por que o periósteo inflama? Por falta de vitamina D. Vitamina D é anti-inflamatório. Então você começa a ver o seguinte: a vitamina D é extremamente barata. Você tem que conversar com o seu médico, ver a dose, etc. e tal. Extremamente, praticamente não tem nenhum efeito colateral nas doses certas, que você tem que aprender a usar. As pessoas que são consideradas mais saudáveis nos Estados Unidos foram consideradas, são salva-vidas das praias de Miami, e eles chegam a ter 115, 120 nanograma por ml de 25 hidróxido no sangue, ou seja, dose que a gente considerava altíssima. O Dr. Michael Holleck, que é a maior autoridade em vitamina D no mundo, foi ele que desenvolveu o teste para medir a vitamina D, quando ele estava na Universidade de Wisconsin. Hoje ele está na Universidade de Boston. Tem inúmeros trabalhos e livros publicados. Ele crê que você pode chegar até 150 nanograma por ml de vitamina D sem nenhuma consequência maior. Mas isso você tem que discutir com o seu médico, tá bom? Nós não estamos aqui para receitar, nós estamos aqui para apresentar teorias e discutir esses detalhes. Então, o meu tempo aqui está acabando, eu só tenho mais um minuto, eu vou parar por aqui e vou deixar, e só quero comentar mais duas coisinhas. Quando você estiver andando e o sol estiver batendo e a sua sombra for maior que você, se você tem 1,80 m, a sua sombra tem 1,90 m, você vê que ela é maior que você não está produzindo vitamina D. O ângulo que está batendo, isso é muito fácil de entender. Mesmo que você esteja na praia, tem sol, mas a sua sombra ficou maior que você. Pode ver que lá pelas 3h30, 4 horas da tarde começa a acontecer. Aí você, a partir daquele momento, não produz vitamina D mais. Tá? E outra coisa, o raio benéfico, que é o que produz a vitamina D, ele não passa pelo vidro. Então, se você tem um lugar na sua casa que você gosta de ficar sentado, que tem uma janela, que tem uma vidraça, que tem uma cadeira ali onde você gosta de ler os seus livros, aquilo ali não é um bom lugar para ficar. Você vai ter que mudar o lugar. Porque aquele lugar onde você fica ali, de frente daquela vidraça, e aquele sol entrando, e você até hoje vinha pensando que te fazia muito bem, aquele sol que está entrando ali, aquele raio que está entrando ali, é UVA. UVA causa manchas na pele, causa fotoenvelhecimento, entendeu? E destrói colágeno e causa rugas. Se você está dirigindo o seu carro num dia de sol, e o sol está batendo na janela e ele está entrando no seu carro, aquele sol não é bom. Bloqueie aquilo. Porque aquele sol ali, ele só tem UVA. E o UVA não produz vitamina D nenhuma. Ele só causa problemas como rugas. E se você, dependendo do exagero que isso tem, pode inclusive chegar a causar, inclusive desencadear câncer. Certo? Paramos por aqui. Ok, Dr. Laires. Muito obrigado, então, por esses 30 minutos, 34 minutos da palestra, abordando, então, o tema vitamina D, o hormônio esteroidal mais importante do corpo humano. Eu queria apenas fazer um parênteses aqui, Dr. Laires. Nós estamos com 21.332 pessoas no Facebook. Queremos agradecer a grande audiência. Acabamos de bater o nosso recorde, então, somente no Facebook, tá? Eu não tenho os números aqui do Google, do Hangout. Mas 21.332 pessoas. Muito obrigado por essa grande audiência. E as perguntas não param de chegar, as curtidas, os compartilhamentos. Muito obrigado mesmo por essa grande audiência.
As pessoas estão reclamando um pouco no Facebook de travamento. Então, a dica que a gente dá, vai lá para o Hangout do Google, tá certo? Porque está congestionado o trânsito, aí a gente pede um pouquinho de paciência para você. Essa grande audiência aqui do Facebook. Doutor, aí vamos para as perguntas, porque eu sei que o senhor é bastante objetivo, mas vamos lá. O João José Corsi, o senhor João, é de Campinas. Boa noite, doutor Lair. Meu nome é João, de Campinas, tenho 66 anos. Sou branco e possuo manchas brancas nos braços, peitoral e ombro. Já consultei vários dermatologistas que disseram que não é vitiligo e que são de origem de ter tomado muito sol no passado e que não tem cura. O problema é que toda vez que eu tomo sol, essas manchas ficam vermelhas, irritadas e coçam. Gostaria de saber a sua opinião se devo continuar a tomar sol ou não. Eu acho, João, que primeiro você teria que pedir ao seu médico para medir os seus níveis de vitamina D3 no sangue. O exame chama 25-hidrox-D. E o ideal é estar acima de 32 nanogramas por ml. Então, hoje nós consideramos, se estiver abaixo de 32 nanogramas por ml, dá problema. Então, muitos dos problemas de pele, incluindo o vitiligo, que é uma doença autoimune, está ligado com deficiência de vitamina D3. Então, o uso de vitamina D3, orientado pelo médico, em doses mais altas, onde ela é usada como nutracêutico, ela trata inúmeros problemas de pele. Nós temos casos de pacientes que estavam prontos para retirar a paratireoide, por um paratireoidismo secundário que chama, onde, na realidade, era deficiência de vitamina D3 e o médico não tinha pedido o exame, e pedido o exame mostrou-se que estava baixa a vitamina, foi feita a suplementação e o paratormônio baixou e o cálcio baixou. Só com a vitamina D3. Não há necessidade da remoção da paratireoide, da cirurgia. Então, um paciente que recebeu uma cirurgia complicada, porque a paratireoide ela está ligada à tireoide, ela fica atrás, é um pouco complicado para fazer a cirurgia, e às vezes até lesa a tireoide, e não precisou fazer simplesmente porque detectou que havia uma deficiência grave. Eu já vi gente com 9, com 6 de vitamina D3. O ideal seria bem acima de 32. Hoje, diz que o ideal é entre 40 e 60, em torno de 50. Bom? Ok. A Rosângela Marques, de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Helioterapia significa simplesmente ficar mais tempo ao sol? Não, Rosângela, de jeito nenhum. Isso aí é inconsequência. A helioterapia significa o uso inteligente da luz solar. Tem gente, por exemplo, que precisa só de 8 minutos de sol 3 vezes por semana para manter a vitamina D. Agora você fala assim, mas eu quero ficar na praia o dia inteiro. Tá bom. Você vai fazer o seguinte, você primeiro vai lá uns 8 minutos, deixa você carregar o seu corpo com a vitamina D. A partir daí, 8 pode ser para um, 12 pode ser para outro, 20. Quanto mais escura for a sua pele, mais tempo você precisa para carregar a vitamina D. Aí, depois disso, você vai usar um filtro solar, de preferência que tenha um princípio ativo nele chamado tinosorbe, que é um princípio ativo que tem um largo espectro, bloqueia UVA e UVB. Você que compra o seu filtro solar em Paris, isso já está lá, está embutido. Se você que compra o filtro solar nos Estados Unidos, a maioria já está embutido. Infelizmente, o filtro solar que você compra no Brasil, você tem que olhar o rótulo direitinho, porque costuma ter substâncias lá que são proibidas nos Estados Unidos, no Japão e na Europa, e são permitidas no Brasil ainda. Existem substâncias lá que bloqueiam o UVB, mas não bloqueiam o UVA. E aí tem estudos epidemiológicos mostrando que desde que começou o filtro solar, o melanoma aumentou, e muito. Aí eu digo, mas será que filtro solar causa melanoma? Não é bem diretamente isso. O que acontece é o seguinte, você passa o filtro solar, ele não é de amplo espectro, ele não está protegendo você totalmente, você tem a falsa confiança de que ele está, e você fica torrando no sol. Então, helioterapia é o uso inteligente do sol. Claro, se você é um pescador que desde criança fica 8 horas no sol, é igual o jogador de futebol que joga bola todo dia. Quem vai morrer é aquele cara que não joga futebol já há 3, 4 anos e vai para um churrasco, toma uma cerveja e depois quer bater uma bolinha depois do churrasco.
aí morre no campo de futebol. A mesma coisa acontece aqui. Quem toma sol todo dia tem resistência ao sol. Agora, quem não toma nunca e vai numa praia, já é perigoso. Entendeu? Então, você tem que dosar, estudar isso com carinho. Bom? Doutor Lair, a Fabiola Oliveira, ela está fazendo a pergunta aqui ao vivo pelo Hangout. Doutor Lair, queria saber se vitamina D3 é importante para a cura do vitiligo, sendo que é uma doença autoimune. O vitiligo hoje, tem gente que questiona se ele é realmente autoimune ou não. A maioria dos pesquisadores acha que é autoimune. Mas vamos no que interessa. O que mostra a literatura, e o Dr. Garland, da Universidade de San Diego, na Califórnia, tem estudos sobre isso, e o próprio Dr. Michael Hollick, de Boston, eles mostram que o uso da vitamina D no vitiligo tem um resultado positivo muito interessante. E como é uma substância que não tem efeito colateral, quer dizer, praticamente não tem, a não ser que seja abusivo nas doses, né? Mas, em geral, não tem. O que você vai fazer é conversar com seu médico e tentar isso. É muito barato. Uma das coisas mais baratas que tem que você comprar na farmácia. E na farmácia ou em suplementação, que vendem pelo Brasil todo. Você tem que ver a procedência também para ver se a empresa é renomada, é séria, né? Porque, às vezes, você vai, mesmo nos Estados Unidos, você entra numa loja de vitaminas e compra vitamina D, depois manda analisar, não tem. Isso é muito importante também, você saber que você está trabalhando com vitamina D. Tá bom? Doutor Lair, José Albuquerque, de Teresina, no Piauí. Um abraço lá ao pessoal do Piauí que está ligadinho com a gente aqui. Por que existe muito mais câncer de próstata na Noruega do que em Hong Kong? Porque Hong Kong está quase na linha do Equador. E Noruega está quase 50 graus acima do Equador. Então, em Hong Kong, tem o sol praticamente o ano inteiro. E a concentração de vitamina D no sangue é muito alta. Enquanto que na Noruega é baixa, já é baixa no verão. Você imagina no inverno. Você tem lá o sol da meia-noite no verão, mas em compensação, durante o inverno, 3 horas da tarde já é noite. Então, o norueguês, por isso que ele tem a pele muito branca, porque ele precisa disso para poder pegar a vitamina D. Mas é absurdo a diferença, principalmente no inverno. Então, no inverno, o que ele faz? Ele entra em depressão, porque tem uma doença psiquiátrica chamada doença afetiva sazonal, que ocorre durante o inverno, onde você tem a deficiência da vitamina D, porque não tem sol. Então, lugar onde não tem sol por muito tempo, onde não tem luz por muito tempo, esse lugar, as pessoas ficam deprimidas, se envolvem com o alcoolismo. Então, os países da Noruega, da Suécia, da Dinamarca, são os países que mais fazem uso de álcool no mundo, entendeu? Então, eles todos ficam viciados em álcool, porque entram em depressão sazonal, que pode ser tratada não com remédio psiquiátrico, não é, porque não tem nenhuma deficiência de nenhum remédio psiquiátrico nesse caso, aí a deficiência da vitamina D pode ser tratada com a suplementação com a vitamina D, ou hoje com a tecnologia que permite você comprar uma lâmpada de luz que emite raio B, raio ultravioleta B, e você coloca na sua mesa, onde você trabalha, e aquela exposição faz a sua pele produzir vitamina B. Vitamina D, tá? O raio é B, a vitamina é D. Ok, queremos agradecer a nossa grande audiência aqui, que já está se espalhando pelo mundo todo. Daqui a pouquinho eu vou falar os países que estão nos assistindo. Mas você está assistindo esse Hangout, que é o patrocínio exclusivo da Nutrigenes, é a patrocinadora oficial dos Hangouts do Dr. Lair Ribeiro. E exatamente hoje tem uma promoção especial para toda a linha de produtos da vitamina D no site da nutrigenes.com.br. Dr. Lair, de Londrina agora vem a pergunta, é o Nélio. A vitamina D3 tem alguma ação detoxificante? Sim, ela tem uma ação de detox, detoxificante. Metais pesados, por exemplo, vamos pegar o mercúrio, que hoje é um problema muito sério no Brasil, porque a maioria dos rios, da água dos rios, estão contaminados com mercúrio. Então, se você, por exemplo, ingere peixe de rio, que lá na cabeceira deles fizeram garimpo e contamina a água, o peixe se contamina com esse mercúrio,
você ingere o peixe, você contamina com esse mercúrio tem uma ação tóxica no seu corpo, e a vitamina D tem uma ação de detox. Ela é capaz de quelar esse mercúrio, por exemplo, e eliminar na urina. Então, tem sim, tem uma ação. A próxima pergunta é de Rondonópolis, Mato Grosso. A capacidade de produzir vitamina D3 permanece por toda a vida? Não, não permanece, não. Isso é o que eu estava dizendo. Ela depende da idade. Um cara de 20 anos, um indivíduo de 20 anos, um de 70, o de 70 produz 4 vezes menos. Ele vai ter que ficar 4 vezes mais tempo no sol, se depender só do sol, para obter a mesma vitamina que um de 20. A boa notícia que nós temos hoje é que existe suplementação. Aí você pode procurar alimentos, mas o único alimento realmente tem vitamina D é o óleo de fígado do bacalhau. A natureza é muito sábia, Deus fez muito bem feito. Nos países nórdicos, por exemplo, durante o inverno,